Olá, turma, boa tarde. Como vocês estão? Espero que bem. Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês de produção textual. Pelo que me recordo, eu parei com vocês na página 20, ok? Com aqueles exercícios do aprofundando. E agora, eu vou pedir para que vocês façam o exercício 10. Ih, tô com a máscara. Cheguei da rua quase agora. Inferir sentidos de texto. Perdão, me perdi aqui. Nós iremos continuar na habilidade da BNCC, onde o objetivo é inferir efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais, ok? Matéria já vista anteriormente. Então vocês irão fazer uma questão de múltipla escolha, super tranquila, tá? E mais tarde a gente bate um papo sobre essa questão, para tirar dúvidas e comentá-la, ok? Logo depois, nós vamos para o desafiando. Ele apresenta um texto. Vencedor é recebido como herói na escola. Vencedor do desafio de redação diz que resultado mostra que escola pública tem potencial. Mostrei que escola estadual tem potencial dentro da sociedade. As palavras são do estudante Matheus Bastos de Oliveira, 17 anos, de São Bernardo, vencedor da 11ª edição do desafio de redação. Concurso literário promovido pelo Diário e que teve como tema O Lixo Nosso de Cada Dia. Em premiação realizada na quinta-feira, o texto do jovem que estuda na Escola Estadual Luiz Santos Metalúrgico foi escolhido entre 104.451 redações das 7 cidades, de escolas públicas e particulares. E ele foi recebido como herói pelos colegas da escola ontem. A conquista lhe rendeu bolsa de estudos integral da USCS, Universidade Municipal de São Caetano, e uma bicicleta. As escolas estaduais são bem vistas, mas creio que provei o contrário, disse o rapaz, morador do Parque Selecta. Na unidade, ele estuda desde o 5º ano e seu empenho é reconhecido desde então pelos professores. É um aluno esforçado, dedicado, que sempre surpreende, disse a professora de língua portuguesa Jaqueline Lúcio Lopes, 33 anos, que intensificou o trabalho voltado à redação para a participação dos estudantes no desafio. Trabalhamos em parceria com a professora de biologia. Fizemos rascunhos dos textos. Apontei erros. O Matheus pegou os apontamentos e fez melhor do que a expectativa, avaliou. A criatividade foi um dos pontos de destaque para o aluno se sagrasse campeão. Enquanto boa parte dos textos atentou-se à questão da reciclagem, Oliveira tratou como lixo o mau comportamento da sociedade, que leva a todos os problemas. O lixo seria a atitude errada das pessoas, a negligência, a falta de compreensão, de preocupação com o próximo e o amor só consigo mesmo, contou. A inspiração veio do noticiário, que ele acompanha frequentemente. Sempre acompanho notícias e vejo o conflito da sociedade, as guerras, e resolvi fazer uma coisa bem diferente. O hábito de ler também foi fator importante na hora de passar a ideia para o papel. Leio bastante, pois a leitura agrega colocação de palavras. O texto terá mais coesão e coerência, além de melhorar também a eloquência na fala. Após a saída da escola, ele, que é filho único, ajuda aos pais em uma empresa de panificação recém-aberta, conciliando com as lições de casa. No ano que vem, ingressará na USCS para cursar Tecnologia da Informação. Quando era pequeno, sempre mexia com o computador, arrumava. Me apaixonei pela área da informática, falou ansioso para a nova fase. Se na redação ele soube como usar as palavras, agora vencedor do concurso, elas lhe faltam. É uma emoção que não tem como explicar. Texto do Diário do Grande ABC, 25 de novembro de 2017. E aí, abaixo nós temos mais um QR Code. Os alunos que possuem esse aplicativo, eu sugiro que escaneie, tá, esse QR Code para ver o conteúdo que nele tem. Geralmente são conteúdos bem interessantes que irão agregar muito na bagagem cultural de vocês, ok? E para nossa aula, eu vou deixar o exercício 11, 12, 13, 14 e 15. São questões de múltipla escolha, tá? Então, mais tarde a gente conversa sobre essas questões, tá? E depois nós temos o pesquisando,
Me deixa ver se eu consigo fazer alguma atividade. Busque em materiais escritos, jornais, revistas, gibis, cartazes, folders circulares. Exemplos do uso adequado dos elementos de coesão. Procure diversificar a sua pesquisa, ou seja, dar exemplos de coesão por meio de elementos de classes de palavras diferentes. Então tá ótimo, ótimo. Esse pesquisando aqui irá nos ajudar muito, porque ele servirá como nota. Vocês se lembram que são 3 trabalhos. Vocês já fizeram um com o valor de 7 pontos. Falta o trabalho com o valor de 8 pontos, tá? E o trabalho valendo 8 pontos vai ser essa pesquisa, tá? Então vocês irão procurar em jornais, revistas, gibis, cartazes. Jornais podem ser antigos, sem problema nenhum. Quem quiser pode pesquisar na internet, não tem problema. Eu vou abrir essa exceção. Vocês podem pesquisar na internet exemplos do uso adequado dos elementos de coesão. Só vocês pesquisarem sobre elementos de coesão em seus exemplos, tá? E vocês podem colocar qualquer gênero textual. Ah, professor, posso botar quadrinho? Sem problema nenhum, tá? Um texto informativo, pode colocar também uma placa que, de acordo com o recurso da coesão, ficou certa ou errada. Enfim, vocês podem procurar qualquer tipo de exemplo com os elementos da coesão. Tudo bem? Se houver dúvidas, vocês podem voltar, tá? É claro que na hora da live, né, sempre tem um ou outro aluno que irá ficar com dúvida e eu vou explicar isso mais a fundo. Agora, caso vocês possuam dúvidas e não tiver essa possibilidade de conversar comigo pela live, vocês podem voltar na página 14 da apostila, que explica esse tópico de coesão e de coerência. Tópico já visto, tá, turma? E aí ele coloca na primeira e segunda coluna algumas explicações bem interessantes sobre esse assunto, tá? Ele fala, por exemplo, da relação harmoniosa entre os elementos de um texto, né? Então, para essa relação harmoniosa, eu dou o nome de coesão. Ou então, por exemplo, numa retomada de uma palavra, lembra que eu falei com vocês? Eu dei exemplos, né? Para que não houvesse a repetição de algumas palavras, vocês poderiam colocar pronomes para que essa repetição não houvesse, né? Só lembrar um pouquinho, né, dos trabalhos que nós fizemos anteriormente, que vocês irão conseguir fazer um excelente trabalho. Turma, outra coisa que eu vou pedir a vocês, mandem um trabalho para o meu e-mail, tá? Digitalizado, foto. Eu sempre consigo visualizar os trabalhos de vocês enviados por e-mail, com anexo, com foto do iPhone, enfim. Tá show, tá? Nessa parte a gente não está tendo nenhum tipo de problema. E a apostila, ela traz exemplos bem interessantes, né? Aqui na página 15, por exemplo, tem o texto do chimpanzé, com alguns elementos de coesão já expostos. Então, vou pedir a vocês que não usem esse texto aqui para o trabalho, até porque esse exercício, ele já foi feito, então não tem sentido, tá? Então procurem outros exemplos de textos para expor esse trabalho. O prazo de entrega será de 7 dias, então hoje é quinta-feira, então até a próxima quinta-feira vocês podem fazer a entrega desse trabalho, tudo bem? Apenas pelo e-mail. Me deixa ver se tem algo mais de importante. Tá. Olha, então, assim, vocês podem focar em coesão e coerência os exemplos, tá? Existe muita coisa na internet, assim, com exemplos de jornais, de revistas, tá? Com, por exemplo, imagens de textos já em jornais, já em revistas, ali ilustrados. Vocês podem chegar e me dar, aliás, e passar para o trabalho esses exemplos, tá bom? Por favor, não esqueçam de colocar o nome de vocês e a turma, se possível, já no assunto do e-mail. Por exemplo, aluna Mariazinha, turma, 7º ano, porque isso facilita na hora de eu poder fazer a correção desse trabalho. E por conseguinte, eu faço a correção mais cedo, já entrego
essas notas, né, para coordenação, tudo bem, turma? Então, se houver alguma dúvida, mais tarde a gente bate um papo sobre isso e fica tudo às claras, tá bom? Espero ter ajudado e até mais tarde. Beijos!